Quando nós olhamos para o bíceps, quero que você entenda que ele é um músculo que apresenta duas cabeças. A primeira cabeça que nós vamos falar é a cabeça curta do bíceps. A cabeça curta do bíceps é a cabeça que fica voltada para a face medial do braço e a sua origem é o processo coracoide da escápula. Enquanto isso, a cabeça longa do bíceps é a cabeça que fica voltada para a face lateral do braço, ok? E a sua origem é o tubérculo supraglenoidal da escápula. Quando você olha para a imagem, né, vou marcar as duas cabeças aqui para você, quando você olha para a imagem, você tem a percepção de que a nomenclatura ela está meio que trocada, não é? Porque a impressão que você tem é que a cabeça que foi chamada de cabeça curta, que é essa daqui, ela é a mais longa em relação à outra, que recebeu a denominação de cabeça longa. É importante que você observe o seguinte, notem aqui na cápsula articular, se eu começo a remover o tecido conectivo, você percebe que a cabeça chamada longa do bíceps, ela segue pelo sulco intertubercular, penetra a cápsula articular e vai contornar a cabeça do húmero para se prender ao tubérculo supraglenoidal. Então ela faz uma curva, não é? Ela flete dentro da cápsula articular para poder chegar até o tubérculo supraglenoidal. Se nós fizéssemos a desinserção dessa estrutura tendinosa do tecido ósseo e retificássemos esse tendão, aí então você teria a percepção visual de que ela é realmente mais alongada do que a cabeça que está paralela a ela, tudo bem? Então esse é um ponto importante, né, e que você não pode deixar se enganar, tudo bem? Então quando eu introduzo o tecido conectivo, onde você tem a cápsula articular colocada, você reveste a cabeça longa e ela te passa a impressão de ser mais curta, tá bem? Então não se esqueça desse detalhe. O que é importante nesse instante? Que tanto a cabeça longa quanto a cabeça curta, embora tenha origens diferentes, essa origem continua sendo no osso escápula. E elas então passam pela articulação glenumeral, que nós comentamos há pouco, e seguem em direção ao cotovelo. Só que nesse trajeto até o cotovelo, você percebe que o bíceps ele não se liga ao húmero. Porque na parte profunda dele, eu tenho o músculo coracobraquial, que eu havia comentado anteriormente, e vamos falar mais sobre ele daqui a pouco, e temos o músculo braquial. E esses sim estão em contato com o húmero. Então ele passa sobre esses músculos em direção ao cotovelo. Ao chegar na região do cotovelo, ele funde o seu ventre, forma um tendão bicipital, que está aqui, e ele então vai se inserir numa estrutura óssea chamada tuberosidade do rádio. Essa inserção dele é muito importante. O bíceps se prende no rádio e não na una. Então, nesse momento, é importante que você perceba o seguinte, ele saiu da escápula, passando pela articulação glenumeral, avançou, passando pelo cotovelo, se prendendo no rádio, certo? Então, o que nós precisamos compreender? Se ele passou por todos esses elementos articulares, significa que ele proporcionará movimento para os três. E isso imediatamente faz você compreender que ele é um músculo triarticular. Quais movimentos ele poderia fazer então e quais seriam as articulações movidas por ele? A primeira articulação que nós vamos conseguir enxergar o movimento sendo feito por ele, não é? É a articulação que nós temos aqui na região proximal, que é a glenumeral, onde ele vai fazer movimento de flexão. Então, o movimento de flexão na glenumeral, em parte, é realizada pelo músculo bíceps braquial, tanto pela cabeça longa quanto pela cabeça curta dele. Uma outra articulação que também sofrerá a ação do bíceps é a articulação do cotovelo. Qual articulação que eu estou chamando de cotovelo ou quais articulações eu estou chamando de cotovelo?
a articulação húmero-radial e a húmero-ulnar. Essas articulações juntas são chamadas articulação do cotovelo e realizam movimento em gínglimo. Portanto, esse movimento em gínglimo ele também é realizado pelo músculo bíceps, que é o movimento de flexão do cotovelo. Porém, olha só que interessante. Veja se você se recorda desse detalhe, né? O rádio e a una se relacionam, formando a articulação trocoide que nós falamos. Como o bíceps ele está preso no rádio, ele é um músculo que fará com que ocorra o giro desse rádio em relação à una, proporcionando um movimento de supinação. Então o bíceps ele é um músculo que fará flexão do ombro na articulação glenomeral, ele fará flexão do cotovelo na articulação húmero-radial e húmero-ulnar, e ele fará o movimento de supinação na articulação rádio-ulnar proximal. E eu preciso te alertar para um detalhe. Todo músculo que trabalha em várias articulações, ele terá a tendência de perder a sua eficiência em uma delas, se ele estiver atuando já como motor principal numa outra articulação dessas três. E aí, quando nós olhamos para essa estrutura do bíceps, eu percebo que ele é o maior músculo a atuar no movimento de supinação do antebraço. Então, a função principal do músculo bíceps é realizar o movimento de supinação do antebraço e não o movimento de flexão do cotovelo. Isso é algo muito importante. Porque toda vez que nós olhamos para a estrutura do braço e enxergamos o músculo bíceps como um músculo robusto, grande, nós temos a tendência de imaginar que ele é o principal flexor do cotovelo. Eu estou dizendo para você que isso não é uma verdade, porque isso é uma variável muito grande de qual é a posição do antebraço em relação à pronação e supinação, ou ainda, qual é a posição do ombro. Porque se ele estiver já sendo requisitado para fazer alguma movimentação no ombro ou para fazer alguma movimentação na pronossupinação, consequentemente ele terá menos força para executar o movimento de flexão do cotovelo. Enquanto isso, o músculo braquial, que é profundamente a ele, nós vamos enxergar que a única função que ele tem é fazer a flexão do cotovelo. Então a principal função de flexor não é do bíceps, e sim do músculo braquial, embora ele receba os créditos por estar numa posição superficial e ser muito mais visível do ponto de vista estético nesse local.